Agora do lado de fora eles caminhavam sem dizer nada. O chão era áspero, feria a pele dos pés. O vento batia forte no rosto, não acolhia, incomodava. O ar estava diferente, como se o lado de fora fosse mais seco, mais difícil de respirar. Nenhum som de água, nenhuma sombra que remetesse à antiga casa, nem aquele descanso que o jardim dava sem esforço. Era tudo novo, e tudo parecia contrário. O incômodo vinha de 3 lados ao mesmo tempo. O corpo reclamava, o lugar não ajudava, e por dentro, algo tinha sido arrancado, e não voltaria. Eles andavam, mas não sabiam para onde. O silêncio era o único som. Adão olhou para a frente, mas a lembrança puxava para trás. Eva caminhava ao lado, mas a distância entre os dois era maior do que o espaço entre seus corpos. Eles estavam juntos, e pela primeira vez separados ao mesmo tempo. Quando o sol começou a descer, o medo mudou de forma. Não era mais o medo de Deus, era o medo do mundo. Nenhum deles sabia como seria a noite lá fora, e ainda assim, continuaram andando. Então a luz começou a cair. O silêncio estava longo demais para caber no peito, e Eva foi a primeira a quebrar. Adão... E agora? Ele demorou para responder. Não porque não tinha o que dizer, mas porque qualquer resposta soaria pequena demais para o que tinham perdido. Agora, a gente vive com o que escolheu. Eva tentou buscar algum consolo dentro de si, mas não encontrou. A pergunta seguinte veio com a voz mais baixa. Você acha que ele ainda vai falar com a gente, algum dia? Adão fechou os olhos como quem tenta lembrar da voz que já não ouvia. Eu não sei, mas mesmo se ele falar, nada volta a ser como era. Eva engoliu o choro. Chorar não mudaria nada, e ela sabia. Eu queria, só por um segundo, olhar para trás. Adão respondeu. Se a gente olhar, não vamos ter forças para continuar. O dia terminou sem que eles percebessem em que momento a luz foi embora. A noite não veio suave. Veio de uma vez como se alguém apagasse o céu. O frio chegou junto. Eva encolheu os braços contra o próprio corpo e falou quase sem voz. Eu não sabia que escuro doía. Adão olhou ao redor procurando algo que pudesse servir de abrigo. Não havia folhas grandes, nem rocha aberta, nem fogo. Só chão duro. Ele tentou manter firmeza na fala, mas saiu pesado. Vamos nos encostar aqui até amanhecer. Eles sentaram rente a uma pedra fria. O vento atravessava a pele sem nada que o detivesse. Eva fechou os olhos um instante e murmurou. Lá dentro, a noite não machucava. Adão não respondeu. Não havia como rebater uma verdade. Depois de um tempo, ela perguntou em tom quase frágil. E se ele não aparecer nunca mais? Adão demorou, depois disse curto. Então a gente aprende a viver sem ouvir sua voz. Eva virou o rosto para o lado para que ele não visse as lágrimas. Chorar agora era pior. O rosto molhado deixava o frio mais cortante. Eles não dormiram. Apenas esperaram o corpo cansar até que apagassem. A primeira noite fora do Éden não teve sonho nem descanso. Teve tristeza. O dia seguinte começou sem espera. Não havia voz chamando pelo nome. Não havia direção descendo do alto. Havia apenas terra, corpo e necessidade. Adão olhou ao redor como quem procura algo familiar e não encontra. Nada ali lembrava o jardim. O solo era duro, a vegetação era irregular, o vento era seco. Mas ele já tinha visto vida nascendo em lugares brutos. E começou pela única coisa que sabia fazer, observar. Ele observou como os animais se moviam. Uns buscavam sombra antes do calor subir. Outros cavavam buracos. Outros estocavam alimento. Ele não inventou. Ele copiou o que a criação já fazia. Eva ficou imóvel por um tempo, como quem ainda tenta acordar de um sonho ruim. Então começou a colher o que encontrava, qualquer fruto visivelmente comestível. Ela não sabia separar trabalho de sobrevivência. Agora eram a mesma coisa. Quando o sol subiu forte e não havia sombra suficiente, Adão entendeu o que o corpo pedia antes de entender o motivo. Trabalhar cansa, e cansa cedo. Foram os animais que ensinaram abrigo. Foram as árvores que ensinaram alimento. E foi a terra que ensinou resistência. E naquele segundo dia longe do Éden, eles perceberam uma verdade silenciosa. Deus não os havia abandonado. Ele apenas não os impediria mais de sentir as consequências. Os dias seguintes não foram diferentes do primeiro. Foram piores. O corpo pesava mais do que a decisão de continuar. Dormir não restaurava como antes. A fome chegava antes do alimento estar pronto. Adão descobriu que trabalhar o chão com as mãos feria até sangrar.
E mesmo assim voltava no dia seguinte. Porque agora o mundo não alimentava ninguém sozinho. Eva começou a sentir mudanças que não entendia no começo. O cansaço vinha sem aviso. Às vezes o choro chegava sem motivo. Outras vezes o silêncio fazia mais bem que qualquer palavra. Com o tempo ela percebeu. O corpo também respondia à nova ordem da vida. O ventre não apenas crescia. Começava a amar o que carregava. Às vezes, no meio do caminho ou do silêncio, ela sentia um movimento leve por dentro e instintivamente sorria, com a mão sobre o bebê, como quem encontra um sentido no meio do exílio. Adão de início apenas olhava, depois passou a tocar também. E quando o bebê mexia sob a palma dele, algo parecido com esperança atravessava seu rosto. Ele assistia em silêncio aquele mistério crescer. O primeiro ser humano depois do Éden. Não feito das mãos de Deus, mas gerado do próprio corpo deles. Era juízo, sim. E ao mesmo tempo era a coisa mais próxima de consolo que lhes restava. Eles seguiram juntos, como quem entende que não existe outro caminho. Falavam do que tinham que fazer. Descansavam quando podiam e um sustentava o outro. No que cada dia pedia, já não havia Deus caminhando ao lado. Mas havia eles dois aprendendo a existir um com o outro depois de perderem tudo. E foi assim, repetindo dias que não melhoravam, que entenderam que a sentença não era de um momento, era de uma vida.